perguntou quais foram as principais realizações de Dom Pedro II durante seu reinado. Dom Pedro II, que é agora o que está saindo o livro pela Record, esse ano completa os 200 anos dele, nasceu em 2 de dezembro de 1825. O Dom Pedro II, as principais realizações foi a integração nacional, fazer com que o Brasil fosse visto como uma nação integrada. Então, toda a questão de comunicação e toda a questão de transporte, isso tem uma evolução gigantesca na época do Dom Pedro II. E ele é o primeiro governante brasileiro a realmente conhecer o Brasil. Então, em 1845, a primeira viagem que ele faz é para o sul do país, logo depois que foi pacificado, que acabou a Revolução Farroupilha. E depois, na década de 50, ele vai para o norte e nordeste, já com a ideia de usar o Rio São Francisco para irrigação do semiárido brasileiro. Então a ideia da transposição do Rio São Francisco já é uma ideia da época dele, não feita por ele, não criada por ele, mas estudada por ele. E ele é o primeiro governante que tenta entender o Brasil. Então, ou por meio de todas essas viagens que ele faz e do bolso dele, tipo, ele recebia, por exemplo, o que um ministério recebe hoje para manter o ministro, enfim, para funcionar, ele recebia como o imperador do Brasil. Então ele recebia uma dotação. Então ele nunca passava além daquele valor que ele recebia. Com esse valor ele fazia muitas coisas, desde a manutenção dos palácios até mesmo essas viagens que ele percorria, não só o Brasil como o mundo. Então eu acho que uma das principais questões da época do Dom Pedro II é isso, de fazer o brasileiro se entender como brasileiro, o Brasil, tentar unir o Brasil não só pelas comunicações, mas também pelos meios de transporte. Ele vai ser aficionado pela ferrovia, por velocidade em geral, pela evolução do barco a vapor, pelo telefone. Então o Brasil vai ser o primeiro lugar que vai ter telefone no Brasil, depois no mundo, depois eu explico um pouco melhor isso, né? E ele faz o Brasil ser visto no exterior pela primeira vez. Então as viagens que ele faz para o exterior não são viagens, não são passeios normais. Ele está indo atrás de pessoas que têm alguma coisa para contribuir para o Brasil. E não só isso, mas também ele vai para lugares pontuais onde ele sabe que pode ter alguma coisa sobre a história do Brasil para copiar, para mandar para o Brasil. Então essa preocupação toda com o Brasil é uma coisa, acho que é uma das principais colaborações dele, porque ele faz o Brasil realmente ser visto muito além do que era até então. Opa! O que deu na voz aí? Fala. A Fernanda Souza, ela perguntou quais foram as repercussões internacionais da queda do Império Brasileiro para as monarquias europeias. Você tem várias, tipo... primeiro que assim, o Império Brasileiro é que nem jabuticaba, só tem aqui. É uma coisa que é uma anomalia. O jeito que foi é único, né? É uma coisa única, então assim, era esperado que alguma hora acabasse. Mas não do modo como acabou. Então você vai ter muitos impérios, o Império Russo, o Império Alemão, muita gente só reconhecendo o Brasil como república depois que o Dom Pedro II morre. É mesmo? Antes disso não reconhece. Então foi muito forte essa questão do modo como foi feito, porque até era esperado que fosse. O próprio Dom Pedro II achava que não havia... Ele estudava a perspectiva de talvez não existir o reinado da filha. Mas ninguém achava que ia ser, tipo, bota fora como foi na calada da noite, de um dia para o outro, uma coisa horrorosa, que eles chegam na Europa sem dinheiro, porque eles não tinham nem conseguido pegar o que tinha no Brasil, que são botados para fora. Então isso pega muito mal. E então a Europa em si, eles não, Portugal e várias outras nações não vão reconhecer a República do Brasil tão fácil. Calma aí. Que eu perdi o mal. Alguém vai apanhar por você. Pelo menos não vai ser eu. O Marcelo Vieira. Como era a relação da família imperial com a população brasileira na época? Eu perguntei um pouco isso, eu queria saber mais essa relação. Você falou que era próxima, mas o povo gostava.
Como que era a opinião pública, a aceitação da família real aqui? Ela tem fases. Então você, no final do Império, você já tem uma mudança do modo de ser visto. Eles continuam fazendo a mesma coisa, eles continuam representando o papel de poder, eles continuam. O Dom Pedro vai continuar recebendo a população até o fim. Só que você já tem uma imprensa que está cavando a sepultura da princesa Isabel. Os republicanos eles não querem esse terceiro reinado. Eles não querem que a princesa Isabel vire imperatriz do Brasil. Por uma série de razões, muitas delas de ordem machista, patriarcal. Porque assim, ela demora muito tempo para conseguir ter filho. Então, quando ela casa, quem vai ter filhos primeiro? Ela casa num ano, logo em seguida, meses depois, casa a irmã. Essa irmã, que era mais nova, logo começa a ter filhos. E aí vai ter um atrás do outro. A princesa Isabel vai demorar 10 anos para ter filho. E aí começa aquela coisa. Se ela como mulher não serve nem para ter filho, como é que vai governar o Brasil? Era nesse nível a discussão. Antes disso, antes de casar, a Constituição Imperial, ela previa que o príncipe imperial, ou seja, o herdeiro do trono, quando ele completasse 21 anos, ele tomaria um assento no Senado. Ele passaria a ser senador do Império. Justamente para começar a entender os problemas brasileiros lá então, tinha um Senado, como que funcionava a estrutura? Tinha um Senado bicameral, era como hoje. Você tem o Senado e a Câmara. Em vez de presidente, o Poder Executivo era o imperador, que nomeava o primeiro-ministro. Na verdade, era um parlamentarismo meio às avessas, porque ele nomeava o primeiro-ministro nomeava os seus ministros, e aí você tem... E aí ele tinha que contar com a boa vontade do parlamento, que nem sempre saía da maioria do parlamento. Às vezes não saía, dependendo. E aí, se não saísse, o negócio não estava andando, aí era desfeito o parlamento, era feito novas eleições, tinha roubalheira nas eleições, aí teve uma eleição chamada eleição do cacete, porque foi na porrada. Sério? Sério. Primeira eleição do Dom Pedro já como... Quem votava? Só homem? Quem tinha dinheiro. Só? Branco e que tinha dinheiro. Então, você tinha fases. Você tinha o eleitor paroquial que ganhava X por ano. Você tinha o eleitor provincial que ganhava X e você tinha o outro eleitor, o terceiro eleitor. E para os postos também. Para você se candidatar a deputado, o que seria hoje deputado federal, você tinha que ganhar tanto. Não era qualquer um, entendeu? Então, basicamente, era a elite que estava lá dentro. E o Senado era pior ainda, porque o Senado era vitalício. Então, você entrava no Senado, você não saia mais. E aí, isso é um dos grandes problemas para acabar com a abolição. Depois eu volto nisso. Para acabar com a abolição da escravidão. Bom, então você tem a princesa Isabel sendo malhada na imprensa, o marido dela, por ser francês, sendo malhado na imprensa... Então você tem isso chegando nas ruas, obviamente, e você começa com uma certa má vontade do povo. Só que ao mesmo tempo, você percebe que assim, eles não eram odiados. Eles estavam meio que fazendo o papel que era deles. Sim. Tanto que o Dom Pedro II, quando tem a crise lá e o Deodoro dá o golpe lá, ele não quer resistir. Ele parte do princípio que se não querem ele vai embora. É mesmo? Ele não é essa coisa do poder pelo poder. Entendeu? O cara tá lá desde criança, sabe? Fazendo aquilo. Não me querem mais, tchau. Eu vou embora. Sério? Eu não... Achei que era não largar o osso mesmo, assim. Não. Nem ele, nem o pai. O Dom Pedro I também. Ele vai embora. Não me querem. Mas eles perdem as terras, perdem as propriedades? Como que é se eles fossem embora? Eles abandonam as coisas ou, tipo, eles continua? Eles são obrigados. Eles te enfiam o Dom Pedro I ainda conseguiu... fazer uma coisa mais organizada. Ele vai para um navio, ele faz a abdicação dele, deixa o trono para o filho, vai para um navio britânico, o navio francês, e a bordo desse navio francês, ele dá todas as ordens para resolver as questões. Então ele vende o que tem que vender e tal, e aí depois nomeia um procurador e vai para a Europa. Sim. Mas também por questões políticas e tal. Quando o Dom Pedro II é mandado embora na calada da noite, enfiam ele no navio e tchau, é como uma mão na frente e outra atrás, as propriedades ficam. Só que aí tem um grande problema, porque querem dar um dinheiro para ele, como uma indenização. Sim. Por ele ter perdido o trono. Muito dinheiro?
Era muito dinheiro. E aí ele acha um bando de louco. Tipo, não, eu só quero o que me devem pelo dote da Imperatriz, porque quando a Teresa Cristina casou com ele, no contrato de casamento, tava assim, caso perca o trono, caso aconteça alguma coisa, tem uma X que ela tem que receber. Então ele queria que isso fosse cumprido e eles tinham as propriedades. Só que quando ele telegrafa isso no meio do mar, acho que foi em Tenerife que eles param no Cabo Verde, ele manda esse telegrama pra cá, o Rui Barbosa e os republicanos entendem que com isso ele não reconhece a República. Por quê? Porque eles ele não tá aceitando um acordo. Porque ele não tá aceitando um acordo feito pela República. Só que ele não tava aceitando um acordo porque ele achava um absurdo a República dar aquele dinheiro pra ele. Tipo, uma das coisas. Quem são esses senhores que pegam o dinheiro do cofre dessa maneira? Não era uma coisa que ele tava acostumado. E aí eles entendem que então ele não quer reconhecer a República, então cai fora. Cai fora não, então eles banem ele. Então ele não tá no exílio mais, ele vai ser banido, ele vai ser proibido de entrar no Brasil. Tanto que isso vai impactar na Teresa Cristina. Ele sai daqui 16 de dezembro, ela morre em 26, 27 de dezembro. De coração partido, falando Brasil, terra linda, para lá não posso mais voltar. Sabe, a mulher teve um. E assim, quando chega a notícia eles estão na cidade do Porto. Quando chega a notícia, um dia depois ela morre. De tão forte que foi o impacto. Caramba! É forte. Então, assim, a opinião pública ela se divide, o povo se divide e o povo não faz nada. Né? Tanto que tem uma frase famosa. Assim, várias frases famosas. Tem uma do acho que é Aristides Lobo que fala que todos assistiram bestializados a partida, tipo, o povo se juntou lá, mas também não fez nada, não impediu que fizesse. Até os marinheiros tentaram libertar o Dom Pedro de noite, ainda quando ele estava no Paço Imperial. Só que o exército pegou os caras, mataram os caras, e aí o Dom Pedro ouviu aquilo, e aí os militares mentiram pro Dom Pedro falando assim, é gente que quer vir matar o senhor. É melhor a gente acelerar isso, ir embora, sabe? Aí vai naquela da noite. Mas era mentira. E aí tem um... Fim triste, né? Assim, bem melancólico. Totalmente melancólico. Não, piora. Porque quando eles estão indo embora do navio, eles passam por Fernando Noronha. E aí o Dom Pedro escreve um poema falando que é o último pedaço da pátria que ele tá vendo e tal. E aí eles soltam uma pomba. Cara, a pomba morre. Desculpa, mas é muito engraçado. Eles abrem, ela tava fraca, eles jogam, ela cai no mar. Meu, é assim. Mano. É uma depressão. Ai, cara, os caras falam, velho. Deu ruim, né? Deu ruim. E aí, no próprio poema, lá, ele coloca da pomba que morreu. Puta, mas é uma cacetada atrás de cacetada, uma coisa assim. É bem triste, é bem... E aí tem um que teve um que morreu, não lembro quem. E aí teve um jornalista argentino, o argentino, que falou assim: a proclamação da República no Brasil se resume a um morto e a 100 mil desanimados.